Shalom, shalom a todos, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar na nossa jornada, né? Que nós estamos fazendo aí estudos, né? Ou meditações a respeito da Techuvá. Alguns tópicos, né? Que são extremamente necessários a gente entender nesse processo de Techuvá. E eu estou procurando trazer para vocês algo que mais profundo no entendimento do nosso eu interior, né? Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, a Techuvá não é algo externo, mas é algo interno. É um retorno para o nosso eu verdadeiro, o nosso eu na qual Deus nos moldou no princípio, né? Com a medida que a gente vai passando o tempo, as fases, né? Criança, jovem, né? Adolescente, adulto, vai trazendo marcas, né? Marcas de cicatrizes, de traumas, de questões geracionais também, e tudo isso é como se fosse se acumulando em nós e vai obstruindo, né? Vai sufocando aquele eu original que Deus formou, aquela luz extremamente, uma luz como Deus, né? Ele tem uma luz que excede a nossa imaginação, né? Então, nós também somos seres, né, por essência, seres de luz. Mas, enfim, com tudo isso, com todas as vivências que a gente vai tendo ao longo da vida, isso vai trazendo cicatrizes, vai trazendo marcas e é como se fosse apagando essa luz, né? Vai sufocando essa luz. Então, é isso que nós temos que entender, que a gente tem que ir desmanchando, né? Tirando essas trevas, né? Tirando essas coisas que bloqueiam a luz, a verdadeira luz que está lá dentro de nós. E eu quero ler com vocês o livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações foi escrita pelo profeta Jeremias, obviamente que ele tinha um escriba, né? Que era o Baruque. Então ele provavelmente ditou, né, essa carta, né, de lamentações, e Baruque as escreveu. O que eu quero pautar nessa meditação? Que mesmo na Techuvá, mesmo nesse processo, nós temos que lembrar que nós continuamos humanos. Nós continuamos seres passíveis, né, de oscilações, de talvez um dia, né, não estejamos tão bem, e tá tudo bem, tá? Não se culpe por isso, porque isso é um processo. Por exemplo, Jeremias é um profeta escolhido por Deus. Imagina, os profetas não eram qualquer pessoa. Eu imagino que eram seres, né, diferenciados. E muitos chamam o profeta Jeremias do profeta chorão, né? Cada um com a sua personalidade, uns com uma personalidade mais sanguínea, outros com uma personalidade mais melancólica, como Jeremias. E o versículo em pauta mesmo é o 21, que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, os primeiros versículos aqui vai ser de total lamentação. É como se nós estivéssemos ouvindo uma pessoa que está num estado de depressão profunda. Davi também, em 2 salmos, ele também expressa, né? Não somente em 2 salmos, mas 2 salmos principais que eu trouxe aqui, o Salmo 13 e o Salmo 142, da depressão até da gente ler, né? Mas, enfim, no final sempre ele parece que ele cai em si, e isso é explicado na neurociência, e ele começa a exaltar o Todo-Poderoso. No dia de ontem, infelizmente eu não pude subir um vídeo para vocês,
E eu peço oração, irmãos, porque a luta é grande, né? Quem lida com assuntos de ensino da palavra, as pessoas, né, que exercem um ministério de trazer a verdade, a gente sofre bastante lutas, né? Na nossa vida, na nossa rotina, e eu peço oração que os irmãos estejam orando por mim, pela minha casa, pela minha família, é muito importante isso, tá? Conto com as orações de vocês. Então, aqui o título, né, que na Bíblia hebraica Sefer, eles colocam a tristeza de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus, para obter misericórdia. Eu sou aquele sobre quem recaiu a aflição provocada por sua cólera. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não sob a luz. Somente contra mim voltava repetidamente sua mão por todos os dias. Fez minha carne e minha pele apodrecerem, quebrou meus ossos, edificou contra mim fortalezas e me envolveu em amargura e angústia. Fez-me habitar nas trevas como aqueles que já morreram. Ele me aprisionou e tornou pesadas minhas correntes para que eu não pudesse escapar. Embora em pranto implore por ajuda, ele rejeita as minhas preces. Cercou com pedras os meus caminhos e tortuosas tornou as minhas sendas. É para mim como um urso deitado à espreita, como um leão em seu esconderijo. Desviou-me de meus caminhos, traçalhou-me e me trouxe desolação. Distendeu seu arco, me destacou como alvo para sua seta. Fez penetrar em meu coração as flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de chacota para todos os povos, de canção de escárnio todos os dias. Cobriu-me de amargura e encheu-me de desespero. Fez meus dentes se quebrarem, mastigando pedras, e me cobriu de cinzas. Minha alma desconhece a paz e cheguei a esquecer o que significa felicidade. Murmurei. Esgotaram-se minha força e minhas esperanças no eterno. Recorda minha miséria e aflição, meu sofrimento e amargura. Minha alma as recorda sempre e mais se abate em mim. Eu quero fazer um destaque aqui a esse versículo 20, antes do versículo que é a pauta, né? Quando nós colocamos continuamente os nossos sentimentos no governo da alma, né, que anteontem, né, no vídeo de anteontem, eu mostrei para vocês o cérebro trino, tá? É uma representação, óbvio que o cérebro é muito mais complexo do que isso, mas é algo mais didático para vocês entenderem, né, que o neocórtex é a parte mais externa do nosso cérebro, né? Ele é a parte mais do raciocínio lógico, da razão, né? O sistema límbico e a estrutura principal do sistema límbico se chama amígdala, não tem nada a ver com essas amígdalas aqui, tá? Se chama amígdala e ela é responsável então pelas emoções. E depois o sistema reptiliano, que é o mais inferior, né? Que ele é o sistema mais animalesco, tá? Da sobrevivência mesmo. Então, mais uma vez eu quero retomar esse assunto, que o normal é que nosso sistema, todos os nossos sistemas estejam em equilíbrio, tá? E existem dois sistemas que administram o nosso corpo, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então, todos eles têm uma importância. Por exemplo, o sistema simpático, fazer com que os nossos órgãos atuem, né, e trabalhem. Por exemplo, eu não tenho que pensar, agora eu vou respirar, né? Agora eu vou fazer a digestão. Não, isso é automático, tá? Tudo isso está, então, no governo desses sistemas. E como eu falei, né, quando o sistema simpático, ele é o ativo, né, é aquele que dá as respostas de luta, de fuga e muitas vezes, né, de congelamento. Então, o parasimpático, ele é o apaziguador, né, quando a coisa está muito fervendo, o parasimpático, principalmente através de um nervo que se chama vago, ele vem para jogar um balde de água fria. Isso é o normal,
Isso é o equilíbrio do nosso corpo. Mas quando há o desequilíbrio, e isso acontece muito comumente hoje em dia, nesse tempo de muita agitação, o nosso sistema límbico, ele não desativa, tá? Não desativa. E ontem nós vimos que o intestino, né, ele tem uma importância muito grande, considerado o segundo cérebro, 95% da serotonina é produzido ali, e também ele tem uma ligação com o nervo vago, esse nervo do parasimpático que traz a calmaria. E eu vou ensinar para vocês, não sei se nesse vídeo, em outro vídeo, técnicas, né, de respiração, que você vai acalmar, né, esse sistema simpático, ativando o parasimpático e tentando trazer o que é chamado de normotonia, ou seja, um sistema equilibrado, tá? Então, só para que vocês entendam. Então, o neocórtex, né, que é esse mais externo, principalmente nessa área aqui, frontal, ele é a parte mais do raciocínio lógico, ele é a cabeça pensante, não é o emocional, ele é o racional, né? Então, quando ele diz aqui, a minha alma se recorda sempre, mais e mais se abate em mim, quanto mais a gente coloca, vamos colocar aqui a alma como sistema límbico, tá? Que é o das emoções. Quando a gente alimenta você vai ficar remoendo pensamentos, sentimentos, você vai ficar remoendo raiva, ira, ódio, mágoa, tudo aquilo que é obra da carne, né? Porque isso vai afetar diretamente o nosso corpo como um todo, né? O próprio Davi disse que os ossos apodreceram, né? Parecia que os ossos dele estavam apodrecendo enquanto não confessei os meus pecados. Então, coisas que a gente vai remoendo na alma. Mas depois, que é o versículo, né, o principal que eu quero trazer para vocês, aí ele diz aqui, eis o que guarda em minha mente e que renova a minha esperança, ou trazer à memória o que me traz a esperança. Então, o que nós temos que trazer? O que traz esperança é o que Deus fala, né? Tirar o governo da alma e colocar o governo no espírito, que é o racional, que é o lógico, né? E trazer para o neocórtex. Há uma técnica, né, que quando, por exemplo, você tá triste, né? Quando você traz a lógica, eu estou triste, né? Você dizer isso, o fato de você dizer eu estou triste, você já está tirando do sistema límbico e trazendo para o racional. Já faz uma grande diferença, porque daí você vai começar a meditar por que eu estou triste. Quais as razões que me trouxeram essa tristeza? Vale a pena eu ficar triste? Vai acrescentar na minha vida? Vai melhorar o meu dia ou vai piorar o meu dia? Vai melhorar as minhas relações com o próximo ou vai piorar? Né? Então, isso já vai trazendo um equilíbrio para o corpo, porque eu paro de agir instintivamente, alimentando essa tristeza e começo a trazer, né, para o racional. Por quê? Ou para quê, né? Então é muito importante esse versículo, trazer à memória o que me dá esperança. E depois ele já muda completamente a fala dele, né? Quando ele diz isso, ele parece que ele já traz a racionalidade e ele já muda completamente o seu discurso. Ele diz: em verdade, nunca cessa a bondade do Eterno, sua mercê nunca se esgota. Em outras versões, vou botar aqui na King James, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Né? Nesse contexto aqui de Lamentações, de Jeremias, Jeremias ele é um profeta que ele veio para clamar ao povo que se arrependesse e talvez Deus, né, voltasse atrás sobre o exílio que eles estariam sido levados pelos babilônicos, né? Só que ele leva muito assim, ele se desespera com isso, né? Porque
ele toma aquilo que diz na palavra, né? Deus não deseja a morte do ímpio, mas que se arrependa, né? E que se volte ao eterno. Mas ele começa a somatizar isso nele próprio, né? Isso é uma questão que o próprio Cristo, né? Jesus Cristo e Yahushua Hamashiach, ele dizia para os discípulos: se vocês chegarem numa cidade e não ouvirem as palavras, desprezarem as palavras, vocês saiam de lá e sacudam, né? A poeira dos vossos pés. O que isso quer dizer? Como Ezequiel também diz, né? Quando você avisa o ímpio, né, sobre a sua injustiça, o sangue daquela pessoa não vai estar sobre as suas mãos. Ou o contrário, se você não avisar, o sangue vai ser cobrado de você. Mas enfim, nós temos que fazer a nossa parte, né? Que é alertar, que é falar, que é tempo de voltar-se para Deus, né? A palavra diz que buscai ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Se eu tenho que buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado, vai chegar o momento que ele não vai ser mais achado, não vai ser mais encontrado, né? Então, as orientações do Senhor, elas são para o nosso bem e não para o nosso mal. Só que nós não temos que... o fato da pessoa não aceitar a palavra de Deus, rejeitar, nós não podemos trazer como ficar remoendo aquilo na nossa alma, porque a palavra foi falada, foi ministrada, e a partir dali é um prestar de contas diretamente com Deus, tá? Isso é maturidade emocional, maturidade espiritual, tá? Então, faça a sua parte e deixe o resto nas mãos do Senhor, tá? Então, no verso 22 ele diz que é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada dia é um ciclo, né? Nós temos que tomar cada dia como uma oportunidade de nós nos tornarmos uma nova versão. É cada um aqui trabalhando dentro de si, não com egoísmo, não estou falando isso, mas um cego não guia outro cego, tá? Então, por isso que Deus diz, ame-se a si mesmo, primeiramente, né? Amar-se a si mesmo e amar ao próximo. Não é amar ao próximo e depois a mim mesmo, é um processo que começa em mim, depois que eu tô nesse processo, né, de techuvá, já caminhando, eu tenho condições de agir na vida do próximo, tá? E porque a misericórdia do Senhor é a cada manhã, é um presente que nós ganhamos, realmente, né? O hoje é o presente que Deus nos dá para nos consertarmos, nos arrependermos. Por isso que eu digo, não são somente 40 dias de techuvá. Isso é uma representatividade, é um tempo anterior a uma data que Deus estabeleceu, né? O Yom Kippur. Muitos dizem, Cristo veio, rompeu o véu, essas festas não valem mais. Na palavra diz, né? Para nós termos lembrança, né? Dessas festas em memória, né? Porque as festas elas eram celebradas em Israel. Seguir um calendário do Criador, porque é muito pesado esse calendário. Eu vejo que isso é uma disposição, tá? Eu prefiro seguir um calendário que Deus instituiu do que seguir um calendário pagão, que eu sei que Satanás, né, ele conseguiu perverter o calendário do Criador, trazendo essas festas pagãs. Mas enfim, não se prenda a isso. Entenda que techuvá é cada dia, é um presente, né? Esse retorno. Por isso que nós, a palavra também diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Nós temos que, antes de dormir, nos consertarmos, né? Porque, inclusive, isso, né? Eu estou sempre trazendo uma relação com a neurociência, com o cérebro. O cérebro, quando você deita na tua cama, ele está cheio de informações.
informações boas e informações ruins. E você tem o governo de selecionar aquelas que tu queres que o cérebro, desculpa, arquive, né? As coisas ruins, deixa fora, né? Dê ao cérebro a entender. Comece só a pensar naquilo que foi bom no teu dia, tá? Que o cérebro ele vai compreender que aquela informação boa é a que vai ser arquivada. Isso vai melhorar a qualidade do teu sono, você vai dormir em paz, né? Como o salmista diz, em paz me deito, logo adormeço, porque somente o Senhor, né, me guarda, né, na noite, me cuida de mim, né, me protege. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E ali ele continua, né? Então, as misericórdias são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Então, aqui ele entrou no equilíbrio novamente, né? Ele trouxe a razão, né? Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, e ele lembrou que há um Deus, há um Pai que cuida, que zela, que tem misericórdia. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. Ele senta-se sozinho, permanece no silêncio, porque ele o carrega sobre si. Bom, ali ele continua, mas o necessário nós já lemos, tá? Que é para essa meditação nesse 11º dia que nós estamos, desses 40 de Techuvá. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e apliquem isso que está sendo dito aqui. Apliquem. Não permitam que a alma, né, esse sistema límbico desajustado, governe sobre a sua vida, né? Traga a consciência todo e qualquer sentimento, né? Esse sentimento, por exemplo, só agora me veio à mente, às vezes a gente tá no trabalho, ou tá em casa mesmo, ou na rua, e ali a gente tem convívio com tantas pessoas, né? E nós somos energia. Nós somos seres elétricos, né? Nós somos energia. E às vezes do nada, você dá uma dor de cabeça, você se sente mal. O que você tem que fazer? Não se desespere, eu tô doente, porque a mente ela já começa a produzir a doença, né? Coloca na razão e pergunta ao Pai: Pai, isso que eu tô sentindo, essa dor de cabeça, ela é minha? Traga para a razão, ela é minha ou é de alguém? Se essa dor aliviar, é porque ela não é sua, tá? Ela não é sua. Aí você devolve, né? Diz, Pai, eu devolvo, né? Essa dor, né? Resolvida, tá? Com misericórdia, resolvida para o seu dono, tá? Então, faça isso. Você vai estar devolvendo aquela energia que não te pertence, mas com partículas, né, de misericórdia, de compaixão, que Deus esteja, né, como se você estivesse trazendo um bálsamo, levando um bálsamo de volta, né, levando aquela energia, mas curada para aquela pessoa. Amém? Nós temos que aprender a discernir as coisas, a discernir, amém? E se você gostou do conteúdo, curta esse conteúdo, esse vídeo, compartilhe e mais uma vez eu convido a você a participar do canal no Telegram, em tempos de angústia vamos falar de esperança, e do grupo Libertos por Cristo. O grupo, né, onde a gente pode se manifestar, conversar, postar conteúdos, sempre com bom senso, né, com respeito, com educação e com temor a Deus, amém? O link tá sempre na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, shalom, shalom, tenham todos um excelente dia na presença do Eterno, em nome de Jesus Cristo.